Glória a Deus. Ovelhas ou lobos? Queria compartilhar essa mensagem com você essa manhã em nome de Jesus. Só vou compartilhar porque eu ouvi, irmãos, então eu vou compartilhar com você. Eu não quero sofrer sozinho, né? Eu quero ser preparado, mas eu quero levar a maioria, conseguir levar junto comigo, eu levo, né? Apanhar sozinho não tem graça, irmãos. Apanhar em grupo é gostoso, né? A gente fica mais corajoso, né? Quando é junto. Eu já apanhei sozinho, irmãos. É ruim apanhar sozinho, mas também já apanhei em grupo. É ruim, mas é um pouco melhor. Mateus capítulo 10. Deus nos dá graça para compartilhar essa palavra, Senhor. Que durante a ministração o Senhor possa nos curar, Jesus. Que essa atmosfera esteja carregada da Tua glória nesse lugar, Senhor. E aonde as imagens e o áudio dessa mensagem chegar. Nos transforma, Senhor, como igreja nesses dias. Transforma-nos, Senhor, isso que nós mais queremos. Nós desejamos a Ti nesse lugar, Senhor, mais do que tudo, mais do que o ouro, mais do que a prata, Senhor. Mais do que tudo, Senhor, nós desejamos a Ti, a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra queime nos nossos corações, Senhor. Comece a queimar agora já, Senhor. Já comece a liberar o Teu sopro de vida, Senhor, nesse lugar. Nós cremos que é com a Tua palavra que o Senhor nos dá vida, que é com a Tua palavra que o Senhor, ó Pai, nos conecta, que gera unidade, Senhor, que é a Tua palavra que o Senhor nos lava, Senhor, então faz, Senhor, nós clamamos a Ti pelas Tuas misericórdias. Tem muita gente que não suporta mais, Senhor, que está como, ó Pai, como Ló, Senhor, afligido no meio de uma geração perversa, Senhor, que não aguenta mais, Senhor, então sopra sobre nós, Senhor, o Teu sopro de vida, Senhor. Continua soprando, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, no ano 2000, eu estava com 2 anos de casado, eu e a Débora, feliz da vida, tudo dando certo, irmãos, né? Jovenzinho de 22 anos, já tinha a nossa casa quitada, tudo mobiliado dos sonhos, tudo sob medida, irmãos. Banheirinho com aquele, na época a gente fez com o granito italiano, acho que era, né? Mármore italiano, a coisa mais chique assim. Eu fiz 22 anos, eu consegui, Deus abençoava. Na época eu ganhava muito bem e a gente conseguiu fazer uma casa dos sonhos. Mas com meus 14 anos, quando Jesus me encontrou, eu entreguei a minha vida completamente para o Senhor. E eu recebi um chamado de Deus. E quando deu 2 anos de casado, eu olhei para o contra-cheque, olhei para as contas, olhei para o carro, para a casa, olhei para a Débora. Nós não tínhamos filhos ainda. E queimava no nosso coração algo. A gente decidiu largar tudo, irmãos. Largamos tudo mesmo, inclusive até a casa a gente perdeu, porque a gente vendeu, emprestou. Quem pegou emprestado não deu conta de pagar, perdi, ficamos zeradão. E a gente foi para uma cidade chamada Autônia, que quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque eu nunca tinha visto, parecia que eu estava no faroeste, irmãos. No maior mercado da cidade tinha tronco para amarrar cavalo, né? Estacionamento era com tronco, assim, meu Deus, onde é que eu fui parar, Jesus? E tinha uma placa bem grande na cidade, assim, na entrada da cidade: o futuro é aqui. Assim, meu Deus, eu estou no filme De Volta para o Futuro, então, né? E eu fui lá, 22 anos, a Débora com 20 anos, cheio de sonhos, algo queimava no nosso coração, e a gente fez uma inscrição, fomos para um seminário chamado Betânia, com mais 120 jovens na época, mais ou menos. Largamos o nosso apartamento top para morar num cubículo, irmãos, que não tinha nem piso, era cimento batido, um quartinho de 3 por 4, mais ou menos, uns 12 metros quadrados. Nós trocamos um guarda-roupa de 11 portas. Isso eu não falo por causa de mim, eu falo isso por causa da Débora. 11 portas grandona por 2 portinhas pequenininhas.
Então a gente usava roupa de inverno na mala, roupa de verão nas duas portinhas. Eu usava 1/4 das duas portinhas e o resto era da Débora. E nós não tínhamos, dormíamos no sofá cama, irmãos, largamos uma camona, fomos dormir num sofazinho cama de abrir, né? Da canela para fora ficava, né? Para baixo ficava fora do sofá. E tinha que, quando abria o sofá, acabava o quarto, tinha espaço, fechava o sofá e tinha ali o frigobarzinho. Essa era a nossa realidade. Não tinha banheiro, larguei nosso banheiro para um banheiro. Nunca tive aquela experiência, coisa terrível, irmão, cena do inferno. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fui ver, o quarto eu já estava mais ou menos preparado, mas eu fui no banheiro, parecia banheiro, eu não sei, nunca servi o exército, mas eu imagino que é mais ou menos parecido. Era os boxezinhos, beleza, vamos respeitar, cada um faz no seu boxe, mas para tomar banho. Chegou no banho, era tipo um quarto, irmão, cheio de chuveiro assim nas paredes e tudo. Eu falei assim, e agora, Jesus? Tudo com caída para o meio. E assim, agora eu vou tomar, não é mais o banho com a minha mulher, eu vou tomar o banho agora com um monte de macho aqui dentro, né? E tomando banho e tal. E aí, irmão, não dava para deixar cair sabonete, nada, porque tudo ia para o meio e ficava complicado, né, irmãos? Se caiu, termina o banho sem sabonete, normal, todo mundo na sua, né? Respeitando ali, ficar esse lugar que a gente foi morar, irmãos. Era um alojamento de 12 quartos, mais ou menos, 12 casais moravam ali. E a gente chamava, o lugar era tão bom que tinha um apelido, a gente chamava de Egito, né? Eu cheguei ali, lá a gente dava o nome, irmãos, eu fiz a matrícula. Vai rindo bastante agora, irmãos, né? Agora é hora de rir. Só está amaciando o couro, né? A gente chegou lá, eu fiz uma matrícula tal, e a gente chegou, a primeira coisa que a gente fazia, eu sabia que a gente ia ter que trabalhar 2 horas por dia para manter, era uma fazenda enorme, né? Todo mundo trabalhava, e normalmente calor, irmãos, pegava só tranqueira. Aí eu cheguei lá, olhei na lista, meu nome estava no pior lugar que existia, da face da terra ali, estava para cuidar dos porcos. Eu falei, Senhor da glória, nunca peguei numa enxada, né? A mão parece que usa creme, porque só pegava em caneta. Agora me botaram para cuidar de porco, Senhor, vamos lá. Aí todo mundo da sala, 50 pessoas quase ali, tudo novo, calouro, e eu ia para cuidar dos porcos. No outro dia, conversando com um dos diretores, eu dava aula de informática na época, era programador, fazia sistemas, e eles descobriram, irmãos, na hora, eles foram lá, riscaram meu nome dos porcos e me botaram no escritório. A turma ficou revoltada, eu falei, quem manda vocês não estudar, né? Aí eu já fiquei grandão, né? Pior coisa que tem quando você fica grandão, irmão, é o primeiro a ser abatido, né? Mas eu estou só permitindo para você conhecer a minha história. Mas teve uma coisa que eu fiz que me chamava muita atenção, porque ali tinha 2 bichos que me chamavam atenção lá, além do pessoal todo, né? Mas tinha porcos e ovelhas. E eu sempre via a mensagem das Escrituras falando sobre o envio do Senhor, e uma das características maiores dos seus discípulos, que ele falou que ele assemelhava os discípulos a ovelhas. Ele mesmo veio como ovelha, o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, se manifestando como ovelha. Então isso falava muito ao meu espírito, só que eu nunca tinha visto a criação de ovelha mesmo, e principalmente na hora H ali, da morte, como é que era a diferença do porco e da ovelha. Chegando lá eu fui, a primeira coisa que eu fiz, na primeira semana já, eu creio, eu já fui para a fazenda, comecei a observar, e meus amigos da minha sala foram trabalhar lá, eu ia lá para ver eles trabalhar, depois do meu expediente, né, mão limpa, tudo limpinho, e eles lá sujos, mão encardido, trabalhando no pesado, lá nos porcos. E os porcos, quando iam matar, irmão, porco é bom para comer, mas matar o bicho era terrível, porque o bicho esperneia, berra, ele não se entrega. E é engraçado, irmão, porque o porco ele pode até tentar dar uma disfarçada, até a hora da morte. Na hora que pega para matar, ele não consegue mais disfarçar nada, irmãos.
Parece que é um bicho que é manso, parece que é um bicho que não berra, mas bota a mão para matar, ele começa a berrar, faz um escândalo. Pior ainda quando ia alguém matar e não sabia matar, né? Um dia pediram para um americano lá que morava lá assim: tu sabe matar? Sei. O americano subiu no porco, começou a esfaquear o porco todo e não acertava o coração do bicho. Aquilo ali ficou uma cena, até que chegou um, acertou o coração e ele morreu ali na hora. Eu fui ver a ovelha também. Senhor, o que o Senhor quer dizer quando o Senhor nos comparou como ovelhas? E a ovelha é interessante, irmãos, porque foi chocante ver a primeira vez como a ovelha foi escolhida. Engraçado que ela é escolhida e ela vai como se tivesse tudo certo, irmão, tudo bem, né? O porco, tu bota a mão, ele já berra. A ovelha não, tu bota a mão, ela vai contigo, é a tua amiguinha. Ela vai, olha para você, vai junto, e chega ali, eles amarravam ela e puxavam ela de cabeça para baixo ali na corrente. E ela olhando para o cara que vai matar, para o carrasco, ela olhava, ficava olhando, e o carrasco, né, meu amigo, ele passou a faca no pescoço, e a única coisa que ela conseguia fazer era e olhava, ela continua olhando para a pessoa que está matando ela, sem berrar, sem escândalo. E é uma das maiores características, irmãos. Eu sei que o que eu vou falar para você pode soar estranho para a nossa geração. Nós estamos no meio de uma geração que, pasme você, ela está acreditando que ela é possível ser discípulo de Cristo e ao mesmo tempo se comportar como um ímpio. Ela está acreditando que é possível ser amiga de Deus e ao mesmo tempo amiga do mundo. Ela está acreditando que é possível você se relacionar com a palavra de Deus, dizer que guarda a palavra de Deus, mas ter um comportamento de uma pessoa como se nunca tivesse ouvido uma sequer palavra do Mestre. Ela está acreditando que é possível viver dessa forma. E quando o Senhor fala que uma das maiores características, ela parece que não se encaixa nos nossos dias. Porque a nossa geração, nós estamos diante, irmãos, de líderes, diante de pastores, diante de profetas, diante de um monte de milhares e milhares e milhares de crentes, que é o tipo da pessoa que não leva desaforo para casa. Pessoas que brigam, pessoas que se provocam, pessoas que vão atrás dos seus direitos, pessoas que se comportam como se fosse o porco. O porco. Que não pode botar a mão nela. Se botar a mão nela, Deus me livre. Não pode falar alguma coisa contra ela, que Deus me livre, ela não aguenta desaforo. E se você for ver todos os ensinos, mas não é só o ensino, a beleza que não é só o ensino de Jesus, aquilo que ele falava. Se você olhar para a vida dele mesmo, se você olhar, fazer uma leitura, uma contemplação pura, sem nenhum preconceito. O que é preconceito? Quando a gente vai ler as escrituras, quando você já tem formado aquilo que você quer, e você vai para as escrituras para dar base para aquilo que você quer. Não, eu vou com o coração puro. Eu quero aprender como que o Senhor se movia, como que o Senhor vivia. E você vai ver que Jesus, não somente as palavras dele, mas a vida dele era literalmente um comportamento como... Ele nunca deixou, irmão, em nenhum momento de ser o leão da tribo de Judá. Esse que é o maior milagre. A maior maravilha é que ele em nenhum momento deixou. Ele era o leão que se humilhou e teve comportamento de uma ovelha muda para mostrar para os seus discípulos como que eles deveriam fazer. Interessante, irmão, quando uma das características peculiares da ovelha é que a ovelha não tem poder nenhum sobre ela. A ovelha não tem armadura nenhuma. A ovelha não tem nenhuma ferramenta. A ovelha, ela não tem nada. O único poder da ovelha, sabe qual é? É o seu pastor. Ela nem sequer, irmão, até para fugir ela é ruim. Até para fugir ela é ruim. Ela é boa para se entregar. O Senhor, quando chamou, o problema, irmão, é que essa geração
não somente essa, mas em toda a história, mas como a iniquidade está se multiplicando nos nossos dias, fica mais acentuado. Então nessa geração você percebe que nós estamos também acreditando num evangelho, numa vida cristã desassociada de um futuro glorioso, porque o Senhor em nenhum momento prometeu alguma coisa agora, um presente glorioso. O chamado meu e seu, a chamada do cristianismo, a chamada da vida do discipulado é baseada num futuro glorioso, não num presente glorioso. Pelo contrário. Então tudo que nós vamos falar hoje, temos falado semana passada, temos falado sempre, e que não é uma palavra muito comum de atrair pessoas, é porque as pessoas hoje elas querem um evangelho para agora, o miojo. 3 minutos está pronto, uma coisa para hoje, pastor, um PF para hoje, uma coisa que vai massagear o nosso ego. Não, irmãos, a mensagem do Senhor é: existe algo que eu preparei para vocês, um futuro glorioso, mas o presente, o processo para chegar lá, vocês precisam entender uma coisa: vocês não vão passar nesse processo como porquinhos, vai ser como ovelha. Eu queria viajar com você essa manhã, te convidar para viajar, um retorno ao chamado dos discípulos, ao caráter não somente daquele que está enviando, como o caráter da missão e das ovelhas que estão seguindo o seu pastor. Mateus capítulo 10. Eu sinto uma presença gloriosa do Espírito de Deus nessa manhã. Te adoramos, Senhor, nesse lugar. Queremos ser parecido contigo, Senhor. Assim como tu eras a imagem, a expressão exata do Pai, nós como igreja queremos ser a imagem e a expressão exata daquele que cumpre tudo em todos. Versículo 16 de Mateus 10 diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Você pode ler todo o capítulo 10, porque é a missão dos discípulos, e ele vai falar de coisas gloriosas, de curar os enfermos, de expulsar os demônios, de ressuscitar mortos, de perdão dos pecados. Ele confiou algo nos seus discípulos, naqueles que entram nesse lugar, porque não é somente para os 12, ele deixa claro que muitos que haveriam de vir ainda para esse lugar. Então eu sou um desses. Eu quero crer que há vários aqui dentro assim, há vários que vão assistir, que se encaixam nisso daqui, que querem viver isso daqui de verdade. O que nós cantamos é verdade, não há nada mais que sacie, irmãos. Deus, uma vez que a palavra entra em você, Deus planta a eternidade dentro de você. E nada mais vai saciar você, irmão, não adianta. Depois que a palavra de Deus entra, ela encontra lugar dentro de mim, de você, não há mais nada capaz de saciar você. Você é insaciável para o mundo. Insaciável. Por isso tem tanta gente que fica se debatendo para um lado e para o outro. Nada vai saciar você. Se a palavra de Deus habita dentro do seu coração, há um espaço que somente Deus. João 20 agora, sobre o chamado também, para confirmar bem o que nós vamos ver essa manhã. João 20, 21. Te adoramos, Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão também retidos. Irmãos, quando o Senhor foi dar a instrução
para os 12, numa das instruções, num dos evangelhos, diz que eles estavam trancados dentro de um lugar com medo dos judeus, de serem perseguidos. E o Senhor vai lá para encorajar: vocês realmente vão ser perseguidos. E é interessante, irmãos, que o Senhor, Ele não somente mostrou a glória que haveria de seguir os discípulos, mas Ele deixou muito claro que essa glória seria acompanhada com muito sofrimento, com muita dor, com tribulação, porque se tem uma coisa, irmão, que vai distinguir o porco e a ovelha, é exatamente o momento da tribulação. O Senhor diz nas suas palavras que Ele já nos alertou que haveria muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos irmãos que iriam se introduzir no nosso meio. Aí você entende por que o Deus de amor, Ele também permite que momentos de tribulação, momentos de perseguição vão vir sobre a igreja em toda a história. Por quê? Porque é exatamente onde se separa, irmãos, bodes e ovelhas. É nessa hora, irmãos, que começa a apertar, que começa a haver a separação, porque na hora que aperta, você vai conhecer pelos frutos quem é realmente a árvore. Vocês vão conhecer pelos frutos. O fruto é a expressão da própria árvore, da vida da árvore. E Ele fala isso pelas palavras. Então quando você começa a olhar hoje, crentes provocando uns aos outros, crentes ensinando, pastores ensinando a orar pelo mal de alguém, por exemplo, irmãos, isso é um escândalo. Isso não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. E pode ser bonito, pode falar bem, pode ser quem for, mas o Senhor está mostrando que permanece ao que Ele disse, a característica do mestre, amém? É aquele que Ele enviou. Quer saber a origem do negócio? Vai no envio. Ele falou: o nosso envio, irmão, não nasceu na terra, o nosso envio nasceu no céu. Ele fala em João 20:21, assim como o meu Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O mesmo caráter de missão o Senhor projetou para mim e para você. Quando Ele me escolheu e me enviou, foi muito semelhante ao envio do Pai enviando seu próprio Filho. E o Pai enviou seu único Filho, sabendo desde o início que Ele iria morrer, padecer. Mas por favor, entenda, o cristianismo só tem sentido com a esperança de um futuro glorioso. É por isso que irmãos nossos já sofreram. Você não vai ver nenhum mártir na Bíblia, nenhuma história de heróis da fé que morreu tentando livrar sua própria vida, nenhum tentando reagir ou se defender. Ninguém morreu numa briga espancando alguém. Todos eles morreram como ovelhas mudas, levadas ao matadouro. E o melhor, a sua morte foi a expressão da glória do Cristo. Por quê? Porque é o momento que nós mais nos assemelhamos a Ele, quando nós decidimos sofrer calados. Aí quando você olha hoje crentes provocando os outros nas redes sociais, crentes falando dos outros nas redes sociais, crentes falando do presidente nas redes sociais. Irmão, oração. Quando você ora, escute uma coisa. Quando nós oramos desejando o mal, isso não é oração. Isso é a mesma coisa que faz num terreno de macumba. É a mesma coisa. Você vai amarrar alguém, você vai desejar o mal de alguém, fazer um trabalho para alguém. A mesma coisa, o crente, ele é o crente sem entendimento, sem o Espírito do Senhor, ele vai entender que ele pode desejar o mal de alguém. O Senhor não nos chamou para desejar o mal de alguém. O Senhor nos chamou para morrer pelas pessoas. Todo mundo gosta de João 3,16, mas por que não ler também 1 João 3,16? João 3,16 fala do que Ele fez. Ele morreu, Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. 1 João 3,16 ele diz: agora vai e façam vocês, continuem até que eu venha. Até que o Senhor venha, discípulos precisam seguir as pisadas do Mestre, fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas. Ele está falando: olha, da mesma forma que eu estou enviando vocês,
que eu fui enviado, eu estou enviando, é o mesmo pacote missionário. Eu pensei que era diferente, pastor. Por isso tem muita gente que vai se escandalizar no nome do Senhor. Por isso vai ter muita gente que, à medida que a coisa apertar, eles vão ver, cara, não foi esse evangelho que eu me converti, não foi esse Jesus que eu aceitei. Eu aceitei um Jesus que me prometia só prosperidade no mundo. Não sei, talvez pode ter gente aqui dentro que veio para congregar no lugar porque foi prometido que ele ia melhorar de vida, que o Senhor ia resolver todos os seus problemas. 2 Timóteo 3,12 diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Senhor está falando assim, olha, se você é meu discípulo, e se você realmente quer viver como eu vivo, se você quer viver uma vida piedosa, porque eu creio que isso, pelo menos de boca, nós precisamos afirmar, mas isso precisa descer no nosso coração. Se você quer viver uma vida piedosa, de coração mesmo, assim como Jesus viveu, Jesus alertou, irmãos, que você vai sofrer perseguições. E é interessante que nós podemos sofrer perseguições de dois modos como crentes, hoje, já nos nossos dias. Você pode sofrer perseguição pela sua teimosia, pela sua falta de caráter, pelo seu pecado, pela sua boca, por falar demais. E tem muito crente sofrendo por causa disso, porque fala demais. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Não adianta falar que é perseguição, porque não é. Tem que ser preso mesmo. Pastor que fala demais tem que ser preso, irmãos. Me perdoa. Mas pastor, qualquer crente que vai falar alguma coisa a qual o Senhor não chamou para falar, que vai desafiar a autoridade, o Senhor não chamou a gente para desafiar a autoridade, o Senhor nos chamou para abençoar a autoridade, porque a paz da nação é a nossa paz. Então não interessa quem está lá, para o Senhor não interessa quem está lá, para o Senhor interessa quem está aqui. A autoridade Ele deu para a igreja. João 20:21, a autoridade é tão grande que Ele falou, olha, até o perdão dos pecados vocês vão poder decidir, porque quem vocês quiserem perdoar, vai ser perdoado, e se vocês quiserem reter o perdão, vai ser retido. Olha o poder que está sobre a igreja, e a igreja às vezes ela não entende o poder que está sobre ela. O poder que está sobre nós, irmãos, é um poder que vai além do poder humano, político, social, qualquer poder que nós podemos conhecer como ser humano, qualquer. E o Senhor diz, olha, feliz é aquele, você já vê na bem-aventurança, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que vão sofrer perseguições por causa do meu nome. Irmão, se é para sofrer, eu estou me preparando, irmão, meu espírito, sabia? Eu particularmente, eu creio que se continuar nessa vibe que nós estamos indo no Brasil, eu acho que vai ter muita gente sendo presa. Muita gente. E se chegar nesse ponto, eu nunca experimentei, irmãos, mas eu espero que quando chegar a hora, se chegar, eu vá para esse lugar como ovelha muda. Como a ovelha que eu vi, irmãos. Eu nunca me esqueço. O cordeiro, quando era imolado, o sacerdote, ele literalmente tinha o contato com o cordeiro. Se debruçava para degolar. Eu imagino o cordeiro olhando. É como João Batista, quando viu Jesus, ele estava batizando, ele viu o mestre se aproximar, ele falou, eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés daquele homem ali. Quando ele veio, ele falou para o Senhor, olha, não é eu que tenho que eu batizar, é você que tem que me batizar. E o Senhor falou, olha, João, importa que se cumpra assim. O batismo era a morte dele. Jesus não morreu na cruz. Jesus foi imolado na eternidade. Ele já morreu antes de vir. Antes da fundação do mundo, ele já havia sido degolado. Ele só mostrou para a gente como que se faz. E ele não mostrou como que se faz para a gente ter um exemplo de um Cristo que, cara, ele viveu, agora nós vamos botar para quebrar. Nós vamos arrebentar tudo. A igreja vai triunfar. Irmão, a igreja, escuta uma coisa aqui, olha para mim.
A igreja não triunfa sem o Rei dos Reis. A igreja só vai triunfar, sabe quando é, irmãos? Todos os governos desse mundo, todos, eles estão sobre o poder do príncipe desse século, Satanás. Todos os poderes. Nós podemos ter movimentos de resistência aqui e ali, como nós percebemos, mas todos os governos, tanto que Satanás ofereceu para o próprio Senhor na tentação. Mas um dia, todos esses poderes, principados, potestades, todos os presidentes, irmãos, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, França, todas as potências do mundo, eles vão ter que se curvar diante do Cordeiro. Você tem duas opções: ou você se comporta como um outro ser que não é parecido com ele agora e tenta desfrutar de um poder eminente agora diante dos homens, ou você se comporta como ele, esperando um futuro glorioso, para participar desse momento que ele vai ter, quando ele pisar os pés novamente no Monte das Oliveiras, descer ali, colocar os pés dele e governar sobre todas as nações da terra e fazer novos céus e nova terra. Irmãos, quem se comportou como ovelha vai governar com Cristo. Eu espero esse dia. Irmãos, o poder não está em nós. Se encaixa muito todos os ensinos bíblicos. João 15, ele diz: vocês sem mim nada podeis fazer. Ele está falando para um monte de ovelha: vocês não podem fazer nada a não ser se entregar. O nosso maior testemunho. Os discípulos estavam presos, escondidos dentro de uma casa, irmão. Jesus aparece e fala para eles: olha, rapaziada, vocês entraram numa barca, vocês pensaram que nós ia chegar arrebentando em Jerusalém, destruindo Roma. A nossa maior arma é a nossa própria vida, e vocês vão ter que perdê-la. Alguns eram jogados em óleo quente, outros fincados em toras, outros crucificados até de cabeça para baixo, outros jogados às feras, outros morriam nas perseguições, outros, irmãos, é uma infinidade de testemunhos que nós temos, mas todos eles morreram por uma causa. Quando eu fui na Espanha, eu fui numa cidade chamada Toledo, a primeira capital da Espanha, e lá tinha o Museu da Guerra, que é uma cidade fortificada mesmo. Eu fui no Museu da Guerra e lá tinha uma estátua de um soldado, e que eles iriam para a batalha, e tinha uma escrita naquela estátua que ele falava: todo soldado, e eles iam para morrer na guerra, porque eles acreditavam na promessa do rei. Sabe por que os cristãos, irmão, estão tudo querendo, aceitam o evangelho, mas misturado com autopreservação? Não combina autopreservação com cristianismo. Não combina. Todo crente que se autopreserva, ele vai adotar, irmãos, a avareza, egoísmo, autodefesa. Ele vai pecar para defender a sua própria pele. Quando ele vê a injustiça acontecendo, ele vai brigar pelos seus direitos. Ele vai para cima. Ele não vai levar desaforo para casa. Se alguém falar alguma coisa contra a sua igreja local, ou falar alguma coisa contra ele mesmo, ele não vai suportar. Irmãos, Jesus, ele era um modelo de homem para eu e você seguir. Diz o testemunho bíblico, enquanto não se muda a Bíblia, porque você pode esperar, irmãos, está saindo aí a Bíblia sem Deus. Então guarde bem a sua, principalmente aqui. Talvez não tenha nem aplicativo, para você ler. Então guarde bem aqui, a hora de começar a crente se voltar para a palavra de Deus. Irmãos, e a palavra de Deus, ela deixa muito claro isso para mim e para você. E o Senhor deixou claro: irmão, eu vos envio. É Ele fazendo. A missão segue uma matriz.
E eu quero falar para você em quem que nós deveríamos nos espelhar. Em quem que nós devíamos espelhar? Afinal de contas, nesses dias, Mateus 10, 24 e 25 diz assim, olha só o que diz: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor, para esperar uma coisa diferente. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram ele de Beelzebu, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Pastor, o pastor está pregando isso daqui para a gente sair tudo apavorado, correndo. Não, eu estou pregando isso daqui para você mergulhar de cabeça, para você olhar para Jesus e não desejar mais nada acima dele, para você olhar para ele e desejar, eu quero ser igual a ele. Isso que falta nos crentes, eu quero ser parecido com ele. É a identidade de discípulo voltando. Eu quero ser coberto pela poeira que sai dos pés dele. Eu quero, quando olhem para mim, falem, cara, mas ele é igual a ele. Fala, dá para lembrar pelas palavras dele, pela forma como ele morre, é parecido com o mestre. A forma como ele ama, como ele compartilha a vida dele, o que ele tem, é muito parecido com o Nazareno que veio há 2000 anos e poucos atrás, que compartilhava tudo que era e tudo que tinha. É esse evangelho, irmãos, que é de verdade. Não é um evangelho de plástico, não é um evangelho de mentira, é um evangelho que você vai para... Não é um evangelho das redes sociais. Não é o evangelho, irmão, das redes sociais. Por quê? Porque nas redes sociais os homens estão sendo elevados. Em Lucas 16 diz que tudo que o homem eleva é abominável para Deus. Abominável. Essa é a nossa missão. Jesus envia. Pastor, então assim, Jesus colocou a gente numa furada. Não, irmão, Jesus nos tirou de uma furada. Tem gente, por exemplo, é uma questão de ótica, de entendimento. Tem gente que fala assim, cara, como é que um Deus que é amor condenou o mundo em Noé e só salvou 8 pessoas? Esse cara não entende, irmãos. Era para ter morrido todo mundo por causa do pecado. Deus, pela sua bondade, porque Deus é bom em todo o tempo, Ele fez aquilo ali por causa da sua própria palavra, por causa dele mesmo. Ele fez uma arca para dar continuidade à humanidade, por amor, e ainda deu a oportunidade de alguém pregando falar, se alguém quiser salvar sua vida aqui, olha, larga o orgulho, gente, entra na arca. Só 8 vidas se salvaram. Quem foi ruim? Deus ou a humanidade? A arca era a profecia do Messias. O Messias vai vir para expressar a bondade de Deus, porque toda a humanidade está condenada. Então vai vir a arca, a verdadeira arca, e ele vai continuar falando, larga, renuncia o seu orgulho e entra de uma vez na arca, porque não há vida fora dela. O problema é que estão pregando um evangelho, falando que dentro da arca, irmão, é um resort. Que dentro da arca é o palácio cheio de ouro. Que dentro da arca não cheira mal, cheira bem. Tem um monte daquele perfumezinho sendo exalado. Toda a tomada dentro da arca tinha aroma, né? Embelezando o ambiente. Não, irmãos, dentro da arca cheira a cocô. O cheiro é ruim. A visão dentro da arca, imagina, 40 dias dentro da arca, o negócio fedia. Não devia ser bom, não devia ser agradável. Mas eles estavam dentro da arca por causa de uma promessa, irmão. Ah, pastor, a igreja fede. A igreja está cheia de problema, é igual a arca. Nós estamos aqui, irmão, não é porque aqui é o lugar, é o céu. Não, irmãos, nós estamos aqui por causa do céu, por causa da promessa. Eu estou aqui, irmãos, não é porque o lugar é fantástico. Não, o lugar não é fantástico, não é porque nós somos bons.
Se você falar para mim, pastor, tá, mas vamos falar a verdade, pastor, tá cheio de gente ruim na tua igreja. Claro que tá, inclusive eu, irmãos. Não entendeu que Jesus veio para os ruins. Jesus não veio salvar os justos. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Se você acha que é alguma coisa, você não está pronto para Ele. Seu coração não é dele. Ele não veio chamar os sãos, Ele veio atrás dos doentes. Em todas as parábolas das bodas, em todas as parábolas das últimas coisas, Ele mostra isso. Que os filhos do reino recusaram, que o pessoal que era convidado recusou. Então ele foi chamando pelos valados, pelas ruas, o pessoal que não era, para botar em ciúme aqueles que eram. Esse é o chamado, irmãos. Jesus continua dizendo: olha, gente, duas realidades para vocês saber. No mundo vocês vão ter aflição. Em mim vocês têm paz. No mundo vocês vão ter aflição. Não há opção para mim e para você. Pastor, eu queria um evangelho sob medida. Tem gente que pensa que o evangelho, a igreja, ela é como aquela cadeira de massagem que tem nos aeroportos. Você bota 5 ali, 5 minutos massagem. Tem gente que pensa que culto é isso, irmãos. Vou lá, o pastor vai ter que pregar uma boa palavra. Já se arrebentou, né? Já foi, perdeu o domingo. Ah, pelo amor de Deus, veio um irmão aqui esse dia visitar de fora, assim, ó, pastor, amigão meu, ele falou assim, ó, pastor do céu, eu viajei 300 quilômetros para ouvir isso. Irmão, aqui não tem massagem. Aqui não tem cadeira de massagem, 5 ali fechar o olho e vai. Não, aqui é de olho aberto. Aqui é o lugar para você pensar bem na sua vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou vivendo como se eu nunca fosse morrer? Será que eu estou vivendo como se eu fosse imbatível, um ser humano, irmãos? É uma geração tão fraca e mergulhada como nunca no meio de histórias de super-heróis. Nunca em nenhuma geração foi tão bombardeada por filme, por seriado de super-heróis, mas ao mesmo tempo tão frágil. Não é assim? Infantil, totalmente infantilizado. Irmão, a cultura desse mundo, o sistema desse mundo, inclusive do Brasil, ela quer infantilizar o ser humano. Infantilizar o homem, infantilizar a mulher. Não é só destruir a sua identidade, é infantilizar, prendê-lo no lugar de imaturidade. É exatamente isso que está acontecendo. E nós não estamos percebendo, parece que a gente está vivendo a nossa vida e não desassociado da missão de Deus. Irmãos, o chamado, a missão, aquele que envia e os enviados têm o mesmo caráter, ou deveriam ter o mesmo caráter. Você deveria entender isso lá onde você trabalha, que você não é uma pessoa que está querendo simplesmente ganhar dinheiro para botar comida dentro de casa. Você, irmãos, é um discípulo, um enviado. Sabe o que é um enviado? Enviado tem uma missão a fazer, seja onde for. Seja se for um padeiro, um pipoqueiro, um pedreiro, uma dona de casa, um político, qualquer coisa. Se você está lá com essa consciência, você sabe, você foi enviado da mesma forma. Por isso, irmãos, que quando você olha em qualquer segmento da sociedade, você olha pessoas que se dizem cristãs, mas com um comportamento que não tem nada a ver com o Cristo, essa é uma maior mentira dos nossos dias, um cristianismo sem Cristo. A única coisa que vai fazer você se distinguir de uma geração nas trevas, irmãos, é Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, para uma missão, para um propósito. Agora tem uma coisa que ele vai falar aqui. Meu Deus, já são 11 horas da manhã. Jesus, o frango já está assando. Tem gente já sentindo gosto já. Mas não só de pão viverá o homem, irmãos, né? Glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos ter que ter 2 cultos aqui, irmãos, tá? Aí um vai ser já vou falando para você. A gente fala assim, pastor, vamos fazer à noite. Irmão, eu não quero culto à noite, eu quero culto de manhã, porque eu quero que você saia daqui, fique com a sua família, fique com os amigos, né? Nós vamos ter 2 cultos, irmãos, das 9 até umas 10h30, dá 30 minutos de intervalo. Depois das 11 nós vamos até a 1 hora.
Pastor, não gosto. Então, hasta la vista, baby. Não é um lugar para a gente gostar, irmão. Eu oro para que Deus restaure a fome da palavra. Inclusive em fome da palavra, deixa eu abrir um parênteses aqui, dia 15 de julho, irmãos, ora aí, dia 15 de julho, nós vamos fazer um primeiro Edificai-vos aqui. Para quem que é? Não é para você. Nós vamos receber pessoas que não moram na nossa região, que querem andar conosco. Então, nós vamos estender isso a pessoas que não são da nossa região, não são de Biguaçu, São José, Antônio Carlos, Santo Amaro, Florianópolis, Palhoça, não são daqui. E nós vamos dar uma oportunidade para eles serem discipulados pelo que Deus tem feito nessa casa. Então nós vamos fazer uma equipe, nós vamos estar recebendo esses irmãos de fora, tem muitos irmãos que estão assistindo, que querem, irmãos que já não aguentam mais, estão agoniados. É essa galera que eu vou chamar para o dia 15 de julho. Então, se você sabe alguém de fora, se você está assistindo hoje aqui, dia 15 de julho nós vamos brevemente expor ali o link para você reservar, né, o seu lugar, porque não dá para receber muita gente, não é esse nosso intuito. Nosso intuito não é vender nada, não é ganhar dinheiro com isso, pelo contrário, irmãos, é para poder estender a mesa e servir esses irmãos que estão assistindo todo domingo com a gente, mas querem também estar aqui. Então, uma vez por mês nós vamos fazer isso, e também vamos fazer um PG online para eles. Pastor, eu sou daqui, eu fico sem, eu não posso à noite, quinta-feira à noite, eu também quero estar no PG. Nós vamos começar um sábado que vem, às 10 horas da manhã, aqui. Quem quiser vai poder estar aqui. É alternativo, só para quem não pode na quinta-noite. Amém? Fecha parênteses. Tem duas coisas que o Senhor, Ele fala aqui que eu quero gastar um tempo essa manhã. Ele nos compara, Ele pede para nós desenvolvermos duas características. Uma delas é serem como serpentes, prudentes como serpentes. E a outra, inofensivos como pombas. Que são características muito peculiares que você vai ver, inclusive, numa ovelha. Nesses bichinhos aqui que o Senhor está mostrando as características deles, você não vai ver nenhum deles partindo para a briga. A própria serpente é prudente, ela não sai atacando, irmãos. No caso do animal, ela vai atacar se pisar nela, alguma coisa assim. Mas o Senhor não está falando para você, se for pisado, pastor, então está abrindo aqui uma brecha para a gente atacar. Não, irmãos. Ele está falando da prudência da serpente, não é do veneno dela. Tem crente que gosta mais, se assemelha ao veneno, né? Eu quero ser igual a serpente, mas não morder, pastor. Eu quero devorar, eu quero ser aquele que vai, né? Que vai defender mesmo partindo para o braço. Não, irmãos, aqui é o lugar onde, se tiver perseguição, que não tenha nenhum Pedro pegando num pedaço de pau para arrebentar alguém, amém? Pastor, meu chamado é defender a igreja. Isso você defende com a vida, irmãos, mas não é tirando do outro, é entregando a sua. Não é tirando do outro. Como ovelhas no meio de lobos. Ele fala, sendo como prudentes como serpentes, inofensivos como as pombas. Como ovelhas no meio de lobos. Primeiro, impressionante a união que Jesus faz. A previsão de conflito e sofrimento com a certeza da glória vindoura, de uma vitória e soberania que vai vir. Só Jesus une as duas coisas em harmonia. Ele está unindo perseguição e sofrimento na mesma pessoa que está recebendo a certeza, a garantia de um futuro glorioso, de uma vitória sem dúvida alguma. Você está recebendo uma profecia que não tem uma possibilidade se vai acontecer ou não. Ele está falando, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Inclusive na parábola das parábolas, na parábola do semeador, ele diz, houve uns que caíram num terreno rochoso,
e eles eram de alegria de pouca duração. Eles vinham no culto, faziam festa, mas na hora que vinha a perseguição, por causa da palavra. Irmãos, escute uma coisa: você não precisa provocar perseguição, tá? Não precisa se expor sem discrição. Seja discreto. O cristão é discreto. O cristão, ele tem o caráter do Cristo. Ele não vai sair provocando. Inclusive, tem lugares que Jesus até fugia dos lugares. Você vai ver, Jesus era muito diferente, irmão. Jesus pregava para poucas pessoas. Jesus, inclusive, às vezes pregava para não ser entendido. O sermão de Jesus era assim. Um dia Jesus falou: eu prego para que eles não entendam. Imagina, irmãos, hoje o camarada, ele quer pregar para arrebentar. Ele já está em casa, no Google, mergulhado, irmãos, ali, ó, qual é o tipo da mensagem que hoje vai massagear o ego da turma, vai encher templos e vai levar o povo a ferver, a voltar, irmãos. Jesus não. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Mudem de vida. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele viciado em pornografia, não mergulhe mais nisso. Pelo contrário, o sermão dele era desafiador, porque ele falava: olha, se a sua mão te faz pecar, vale a pena você perdê-la. Se os teus olhos te fazem pecar, vale a pena você ficar sem. Se os seus pés estão te fazendo pecar, arranca-os. Ele não está falando aqui literalmente para você se mutilar, por favor. Ele está falando de princípios. Tem um camarada que não pode ter celular porque ele cai em pornografia, então fica sem. Mas todo mundo tem. Aí não tem conversa mais. Ah, pastor, eu tenho dificuldade com mulher. Eu estou caindo do teto direto. Aí vai ver, o camarada está mergulhado num ambiente que está carregado de mulher, de sensualidade. Sai dali. Mas não posso. Ah, então o que você quer então? Pastor, eu tenho dificuldade, eu não posso. No meu quarto tem um computador ali que eu olho para ele, eu caio em pornografia direto. Tira essa porcaria do quarto, TV, seja lá o que for. Tem gente que pode ter, tem gente que não pode ter. Pastor, eu sou avarento. Então seja pobre, feliz ainda. Porque tem para muita gente, eu vou falar uma coisa para você, para muita gente pobreza é uma bênção. Porque tem gente que não pode ter dinheiro. Tem gente que não pode ter dinheiro. E você vai saber por quê? Porque Jesus mesmo fala que é muito difícil. O que mais compete no coração do homem é o amor às riquezas. Você não tem como amar Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, é muito mais difícil você ter os recursos desse mundo e não se perder do que não tê-los. Eu tiro o chapéu, irmãos. Eu tenho amigos que têm muito dinheiro, são milionários, e eles entenderam no coração que são mordomos e que o dinheiro que eles têm não são deles. Agora tem gente que não tem nada, quando tem uma nota de 100 no bolso, já fica o bicho, né? É igual bêbado. Quer bater em todo mundo, irmãos. Não pode ter dinheiro. Vocês estarão cercados de perseguidores. Se fizerem com Cristo, da mesma forma vão fazer com vocês. Irmãos, eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui: não tem nenhum exemplo na Escritura de nenhum herói da fé que ele morreu, deixou esse mundo tentando livrar a sua pele. Você vai ver todos sendo presos cantando. Eu acho que vai voltar esse tempo, irmãos, daqui a pouco. Pastor sendo preso, a igreja orando, aí o pastor consegue liberdade, o cara de tornozeleira no culto dando testemunho. Gente, cara, foi demais. Eu tinha irmãos, assim, o ser humano é terrível. Eu tinha um amigo que ele recebeu de Deus o chamado, o Senhor falou para ele, todo mundo gosta, ainda mais receber profecia assim em público: eu vou te levar às nações, e olha, você vai ser pregador de multidões. Irmão, não esqueça que multidão para o Senhor é diferente de multidão para nós hoje. Pregar para nações para o Senhor é diferente de pregar para as nações hoje.
Aí o camarada recebeu, um baita amigo meu, recebeu essa palavra, guardou, foi embora para um país, ficou ilegal, se meteu em coisa errada, foi preso. Foi preso numa nação estranha. Chegou lá, se voltou para o Senhor, se arrependeu. Ele se entregou, irmãos, por consciência. Jesus pegou ele antes dele ser preso. Aí ele foi preso porque Jesus pegou ele. Aí você entende, tá, mas que Deus é esse? Aí você vai entender o porquê. Porque ele chegou na cadeia, todo mundo ali preso, desesperado, Jesus queimando no coração dele. Aí ele chegou na cela com outro cara só, o cara era enorme. Ele disse: meu Deus, Senhor, se o Senhor não fizer o teu poder aqui, a tua glória, eu estou frito com pouca banha ainda. Aí ele chegou, Deus começou a operar milagre. Um dia ele foi ver, ele estava fazendo culto dentro do presídio nessa nação. Pessoas como ele de todas as nações. Aí o Senhor falou para ele, o Espírito: eu chamei você, e um dia eu falei que você, hoje se cumpriu, você ia pregar para várias nações. Ganhou oferta? Não. Ganhou tapinha nas costas? Não, irmão. Era o carcereiro que estava esperando para levar ele para a cela de novo, né? O uniforme laranja, não tinha terno, não tinha camisa de grife, era macacão laranja. Irmãos, o cristianismo, volte-se para o cristianismo bíblico. É um futuro glorioso. Lá na cadeia ele viu gente de todas as nações se convertendo, voltando a acreditar no Senhor, desejando o Senhor de todo o coração. Ele viu a glória no meio das trevas. Aquilo que foi profetizado se cumpria na palavra, na vida dele. Vocês vão brilhar como astros no meio de uma geração perversa. E a gente está procurando às vezes um lugar bom para se encostar, né? Tem gente que tem crente, irmão, que quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, e açúcar para morrer melado, né? Só sem Jesus, se é bom, conta comigo. Irmão, se tiver que sofrer, eu vou falar uma coisa que parece que papai pensa assim: se tiver que alguém sofrer, eu vou ter que confiar em alguém para sofrer. Em quem eu vou confiar? Nos meus filhos. E aqueles que seguirem o mesmo caminho do mais velho vão ter também um futuro glorioso. Aí você entende por que um camarada jovem como Estevão, por exemplo, era apedrejado, e cada pedrada que ganhava parecia que a glória abria na frente dele, porque ele via o Senhor esperando ele. Você vê porque entende por que Pedro está na prisão com Silas, e os dois estão cantando, e a porta se abre e eles não estão nem apressados. A primeira preocupação de Paulo é com o carcereiro: não se mata, meu filho. Não era, irmão, se fosse hoje, a cela abriu, vamos picar a mula daqui, vamos vazar, vaza, todo mundo saindo. Não, irmãos, tranquilos, sereno, na cadeia. Não é qualquer cadeia, cárcere inferior, o pior, cantando. Irmão, aqui é fácil cantar ainda. Agora vamos ali para as duas características: serpentes e pombas, o zelo inabalável e uma profunda discrição. No meio de uma geração que deseja chamar a atenção para si, devíamos permitir que somente a própria palavra de Deus faça o trabalho dela. Irmão, você não precisa provocar nada. Se você guardar a palavra, guardar o testemunho, você já está fazendo o bicho, né? Irmãos, o camarada hoje, ele pensa que ele tem que falar muito. Não, mas se você guardar os princípios, nós estamos chegando em dias que só por guardar os princípios, você já está correndo o risco de ser preso, perseguido, difamado, caluniado. Está chegando em dias que só por guardar, irmão, já está acontecendo isso em vários lugares. Eu estou falando do Brasil, um país conhecido por ter liberdade.
da onde homens estão expressando. Tem uns que estão merecendo mesmo apanhar e ser preso, mas tem uns que estão falando de coração, estão manifestando princípios eternos, estão pregando a palavra como ela mesma, e só por pregar, irmãos, já estão sofrendo. A parábola do semeador diz: há uma perseguição por causa da palavra. Então você não provoque uma outra. Se prepare naquela que foi profetizada. Irmão, se for para sofrer, vamos sofrer como discípulo de Cristo. Se for para morrer, morra como ovelha, não como porco. Se for para estar padecendo alguma necessidade, vão padecer junto como igreja. Mas por guardar uma palavra, por perseverar, a gente acredita no casamento. Por quê? Porque o casamento é a ideia de Deus, está escrito assim. Nós não acreditamos em drogas, em vícios, porque está escrito assim. Nós não acreditamos que nunca a questão de gênero, por quê? Porque está escrito assim, Deus fez assim, e você vai permanecer assim. Não é falando mal de ninguém, é amando todo mundo, independente das práticas. Independente das práticas. Você não foi chamado para bater nos outros, você foi chamado para amá-los e guardar a palavra. Amá-los e guardar a palavra. Amá-los e guardar a palavra. Você não precisa provocar ninguém. Não atraia uma perseguição que não é a pura, que não é aquela que foi profetizada. É uma sabedoria e uma inofensividade. Mas como é difícil nós entendermos isso, que você foi chamado, e como diz a palavra, as nossas armas não são carnais, mas ao mesmo tempo que elas são espirituais, elas são poderosas para todo tipo de batalha. E o Senhor diz: olha, para que vocês calem. Como que nós vamos calar a boca do ignorante? É partindo para a briga? É debate online? É fazendo cariação? Não, irmãos, você vai calar a boca do ignorante de uma forma só: fazendo o bem. Então as pessoas vão fazer mal para você, e você vai permanecer fazendo o bem para elas. Oh, mas não é isso que estava escrito? Bem-aventurados sois vós, quando perseguidos por causa do meu nome. E ele deixa mais claro ainda: quando perseguirem vocês e pedirem para vocês andar uma segunda milha, a primeira, anda a segunda. Quando pedir a túnica, dê também a capa. Quando te pedir, dá de uma vez. Por quê? Porque vocês fazendo bem, no dia que eles forem apertados, eles vão perceber a glória de Deus pelo que eles viram vocês fazendo. Irmão, a maioria das pessoas no mundo nunca vão ler a Bíblia, mas podem ler você. Podem ler você. Um dia, eu estava na escadaria de uma das igrejas que nós congregamos lá em Itajaí, antes de ir para o Mevan. Nós éramos pastores de jovens, e o culto começou e eu fiquei na porta, uma escadaria bem grande que tinha para a rua. Foi a única experiência dessas que eu vivi. E eu estava ali na porta e passou um andarilho. O andarilho foi, parou, só tinha eu na porta, ele ficou olhando para mim, lá de baixo, e eu olhando para ele de cima. E aquilo ali me incomodou. Eu falei: tem alguma coisa que eu possa te ajudar, meu irmão? Aí ele falou assim: eu vim aqui dar um recado para você. Aí o negócio começou a ficar estreito, eu senti que o negócio estava diferente, o ambiente mudou, já não era eu ajudando ele, era ele me ajudando. Talvez o mendigo não era eu, não era ele, era eu. Não julgue pelas roupas. Aí ele falou o seguinte para mim: olha para dentro. E o culto rolando, olhei. Você vai ser igual a eles? Não esqueça aqui de fora. Eu olhei de novo. Quando eu voltei os olhos, ele não estava mais. Eu desci, fui na rua, procurei, não tinha mais, nem sinal dele. Eu tenho para mim que o Senhor enviou um anjo vestido de andarilho para mostrar que o reino dele é um reino invertido, irmãos.
não tem nada a ver com a glória que os nossos olhos desejam ver. Tem a ver com a glória que o nosso coração, pela fé, pode enxergar. Ele falou: se você for como eles, esquecer aqui de fora do testemunho, de sofrer por amor à palavra, de compartilhar por amor à palavra, você vai se perder. Irmão, existe uma combinação de sabedoria da serpente. A sabedoria da serpente os salvaria de uma exposição desnecessária. Está entendendo isso? Nós estamos vendo hoje muitos se expondo desnecessariamente. A sabedoria da serpente, você vai ter uma profunda discrição. Você não vai sair fazendo qualquer coisa. Você vai ser preciso, sábio. Meu pastor me ensinou sempre uma coisa: o tolo tem sempre que falar uma coisa, o sábio sempre tem algo a ser falado. O tolo tem sempre que falar alguma coisa, é uma metralhadora, irmãos. O sábio não, o sábio é como o sniper. Cada palavra é uma sentença. Cada palavra é uma sentença. A sabedoria da serpente salvaria eu e você da exposição desnecessária. Por isso que o Senhor falou: sejam prudentes como a serpente, não se exponham ao perigo desnecessariamente. A própria palavra vai conduzir vocês. E inofensivos como a pomba, que é a capacidade, irmãos, de não ter ações pecaminosas para escapar de uma perseguição. Inofensivo como a pomba, irmãos, é que você não vai tomar nenhuma atitude, não vai ter nenhum processo na sua vida no sentido de autopreservação. Agora bateu aqui a perseguição, eu vou começar a entregar irmão, entregar fulano, vou fazer o que for para me livrar a minha pele. Não, irmãos. Na história está repleto de pessoas que deram a vida. Sábios como as serpentes, não irritando desnecessariamente os homens ou seus perseguidores. Jesus era aquele que era injuriado e não injuriava. O seu caráter é de um pacificador. O que depender de vós, tendes paz com todos. Pastor, mas eu fui criado num lugar onde diz que primeiro o meu nariz é meu e que eu daria um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Eu fui criado que eu não deveria levar desaforo para casa. Você foi criado assim, eu também. Isso o mundo nos ensina. Aí vem Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que escandalizou João Batista, escandalizou tanta gente naqueles dias. Por quê? Porque eles esperavam uma coisa e Deus mandou outra. O poder, irmãos, é que a gente não entende. O poder do reino dos céus não está em armas, não está em aprender a falar bem, está em aprender a viver bem. Jesus nos discipula para nós vivermos bem, não primeiramente para falar bem. Tem muita gente que fala bonito, mas vive feio, que a sua vida não comunica nada. Inofensivos como pombas, simples, inocente, puro, pelo Espírito. As duas qualidades que parecem ser contraditórias, elas são reconciliadas. Tanto a prudência da serpente como a inofensividade de uma pomba vão habitar no meu coração e no seu coração, se nós sermos discípulos de Cristo. Ser discípulo, irmãos, o que o Senhor está ensinando para mim e para você, com essas qualidades, Ele está falando, no meio, eu estou enviando vocês, com essas qualidades, no meio de uma geração de lobos. Não deseje o mal a ninguém. Não faça macumba gospel, filho. Não faça voodoo na igreja, né? Tem gente com bonequinho do presidente só tum, tum, tum. Não, irmãos,
Deseje o bem, ore pelo presidente. É homem como qualquer outro homem. Carece das misericórdias de Deus como qualquer outro homem. E é tão simples acreditar numa coisa, que se você acha que você é melhor do que ele, você já perdeu a bênção. A única forma de nós alcançarmos dignidade, escute uma coisa, é você ser achado naquele que é digno. Você tem que ser achado em Cristo para ser achado digno. Por isso que Paulo falou: eu quero ser achado nele. Mesmo depois de um ministério glorioso, de uma vida gloriosa, Davi, Paulo fala, larga uma preciosidade dessa: eu quero ser achado nele, porque ele sabe, no dia que eu comparecer diante de Deus Pai, se eu não tiver nele, eu não estarei com ele. Não desejo mal a ninguém, não faça mal a ninguém, não faça mal a ninguém. O que depender de vós, tende paz com todos, e deseje o bem a todos, considere o outro superior a vocês. Pastor, mas isso vai mexer na minha identidade? Pelo contrário, somente alguém que sabe realmente quem é, pode olhar para um pecador perdido e considerar ele maior do que si mesmo, para poder servi-lo. Jesus não veio mudando a identidade dele. Ele não era escravo, ele se comportou como servo em todo o tempo, mas em todo o tempo ele era rei dos reis. Ele era o filho de Deus, se movendo como filho do homem. Não provoque ninguém, já basta o seu testemunho. Deu vontade de provocar, irmãos? Viu alguém falando besteira, levantando acusação contra você? Não vai para a ignorância, guarde o testemunho. É assim que se cala a boca dos ignorantes. Pregar a palavra não é o mesmo de acusar, provocar, maldizer. Os discípulos de Cristo devem pensar mais em como fazer o bem do que em como falar bem. 1 Pedro 2,15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos. Lucas 9, 54, 55 diz assim: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, quando eles não foram recebidos no lugar, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Ainda usa a Bíblia ainda. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Aqui, irmãos, o Senhor não somente pede para você não retrucar, não provocar, não fazer mal, mas Ele também pede: não seja um vingador. Não seja como os vingadores. Não faça parte desse time. O poder de vocês está em ser ovelha. Talvez você se assemelha mais com o lobo, a sua natureza. Prazer, a minha também. Minha esposa que fala, com a palavra você pode trucidar uma pessoa. Me assemelho muito mais a lobo nisso. Mas a minha identidade em Cristo é me tornar como ovelha. Dá vontade, nesses dias, irmãos, eu fui desafiado por um fretista de posto de gasolina. Deu vontade, eu fui para casa, ensaiando, deu vontade de voltar, para falar umas verdades para ele, porque ele mexeu no meu Senhor. E depois eu tive que orar: Senhor. O Senhor era injuriado e não injuriava. O lobo ainda tem um pouquinho de lobo ali ainda. Quero terminar, irmãos, falando para você: uma geração de rebeldes que resiste à palavra de Deus, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião aqui é não querer se sujeitar à palavra de Deus.
e o porfiar, o insistir em alguma coisa, é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando ele fala sobre Saul. Irmãos, escute uma coisa, eu vou terminar falando isso para vocês. Quanto mais a palavra cresce, como nós vemos em Atos, mais perseguições poderemos enfrentar. É uma coisa que não tem como desassociar, palavra de Deus e perseguição. Quanto mais iniquidade no mundo e mais a palavra dele crescer, se prepare, porque está prometido, está profetizado isso. Olha só, eu vou ler 4 versículos só e nós vamos orar. Mateus 13, 21 diz assim: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A palavra do semeador sobre a perseguição pela própria palavra. Agora Atos 6, 7, depois de receberem a palavra, depois da igreja nascer, diz o seguinte: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que precisa hoje, irmão, crescer, não são denominações evangélicas. O que precisa crescer hoje é a palavra dele. É a palavra de Jesus que precisa voltar a crescer. Os templos podem estar cheios, mas minguados de palavra. Atos 12, 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E para terminar, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. É interessante, irmãos, antes de orar por você, que o Senhor diz uma coisa: esse que foi o primeiro a andar como ovelha no meio de lobos, eu vou dar poder para vocês, para serem transformados em filhos de Deus. Aí o pessoal do Sinédrio fala em João 19: nós temos uma lei, todo aquele que se faz filho de Deus deve morrer. Você não tem como mergulhar no poder de Deus e não entregar a sua vida. A mensagem do Cordeiro ainda é a mesma. Se vocês forem preservar a vida de vocês, num futuro breve, vocês vão perdê-la. Mas se vocês abrirem mão da vida de vocês, agora, das suas paixões carnais, da sua cobiça, da avareza, da concupiscência que há no mundo, se vocês morrerem para o mundo, como vocês fizeram no batismo, então quando eu voltar, vocês viverão comigo. Essa é a mensagem. Consolai-vos uns aos outros com essa mensagem. Eu recebi poder, irmãos, mas o mesmo poder que eu recebi para me tornar filho é o mesmo poder que Ele me deu para mim me entregar como ovelha. O único barulho que você pode fazer não foi assim que Ele fez? Centuriões ali aos pés da cruz, de repente Ele inspira, um olha para o outro e diz: Ele verdadeiramente é Filho de Deus. Porque o poder de ser filho é o poder de morrer. Ninguém toma a minha vida. Tem hoje um monte de cristão lutando pela sua vida, pelos seus direitos, pela sua reputação. Jesus ensinou: ninguém me toma, eu entrego. Eu entrego.
talvez você vai ter que entregar a sua vida onde você trabalha, onde Deus te plantou, e você não tinha essa consciência que o Senhor te enviou lá como ovelha no meio de lobos, para que eles entendam, irmãos, a salvação precisou de uma ovelha, do cordeiro. Eles só precisam enxergar isso. Esse é o poder do testemunho. Vamos orar? Se coloque de pé. Tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Sim, Jesus. Eu quero orar por você. Você que hoje entendeu o seu chamado. Não estou falando de conversão, de você entregar a sua vida para Jesus simplesmente. Eu estou falando de você, pastor, eu entendi o caráter da minha missão. E eu não vivi assim. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Talvez você era aquele com ímpeto sempre de brigar, de lutar pela sua preservação, de lutar por seus direitos, e você não entendeu que o caráter da missão era exatamente igual ao do Cristo. Eu quero orar por você. Se você deseja isso, pastor, eu preciso me arrepender, eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar, vir aqui na frente em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Sim, Jesus. Nos alcança com a tua palavra, Senhor. Tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Sim, Jesus. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca Faz, Senhor. do amor eu faria. Toca-nos, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Pois o amor não Pode vir, se irmãos. compra, Não fique com medo, não. nem se merece. Se a palavra tocou em você, dê uma resposta para ela em nome de Jesus. Toca o Senhor em nome de Jesus. Transforma, Senhor, o nosso caráter em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor. Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é milhares e milhares. Meu amado é
Toca, Senhor, em nome de Jesus, nos seus filhos. Deus, que essa palavra trabalhe dentro deles, Senhor. Transforma o coração, Senhor, deles. Faz a obra, Senhor, aquilo que o Senhor começou, em nome de Jesus. Toca-o, Senhor. Toca-o, Senhor. Diz a palavra do Senhor que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Quando o Senhor voltar, irmãos, lobo nenhum vai ouvir. Os que serão guiados pela sua voz são aqueles que estão vivendo, se movimentando e são realmente suas ovelhas. Não tenha medo, amém? Não tenha medo. Encarne essa palavra, guarde essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, levanta, restaura a tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês que vieram aqui na frente. Essa palavra cresça dentro de vocês.